me colocaram numa fogueira por dois motivos, né? Mano é meu amigo, meu sócio, e me chamou, avisou que vinha para o evento com o César, eu já venho acompanhando os bastidores aí da organização, e aí ele disse, eu quero te ver. Eu só não sabia que era me ver aqui, né? Isso eu soube semana passada. Segunda fogueira, é não deixar nenhum corredorzinho aqui para a gente ficar perto de vocês e eu ter que ver a TV de perto, e a idade vai passando, a gente de perto não enxerga mais nada, né? Conseguiu lá, amigo, não? Eu não sou comigo, não. Você também, mas quem me botou na fogueira foi ele que foi convidou. Só para eu entender um pouquinho, quem aqui já é empreendedor na odontologia? Levanta a mão para mim, por favor. Okay. Eu entendo que quem não é, perguntei ao César, quem não é o dentista, quem não é odontólogo, trabalha de alguma forma ligado a isso, né? Ou na gestão, trabalha alguma coisa com isso. Maravilha. Bom, eu não vou gastar o nosso curto tempo e precioso tempo me apresentando de forma extensa, principalmente dizendo quem eu sou, porque quem eu sou não é o que eu faço. Então, para a gente não perder tempo, eu vou só falar um pouco do que eu faço. A Bela já apresentou, eu sou médico no Brasil e em Portugal, sou empreendedor. Hoje divido meu tempo entre negócios e atendimentos médicos, cada vez mais me voltando mais para negócios e empreendedorismo, gestão. O bichinho da gestão, quando morde a gente, é complicado e a gente vai tomando gosto por isso, né? César lá deu um pau de novo, mas acho que o pessoal está vendo aí. Bom, e aí me pediu para trazer esse assunto para vocês aqui, mentalidade e comportamento empresarial na atualidade. A maioria das pessoas que pensa em empreender acontece meio, eu costumo chamar de uma febre empreendedora. As pessoas, às vezes, têm uma febre empreendedora. Vou dar um exemplo para você. Imagina uma pessoa que trabalha fazendo bolo doce. Essa pessoa faz tão bem o bolo, a torta, o doce, que os amigos, os familiares dizem assim, Guilherme, pô, você faz tão bem bolo, você devia colocar uma empresa disso. Aí a pessoa escuta tanto isso, dá nela uma febre empreendedora e ela coloca uma empresa de vender bolo. Mas ele entende de fazer o bolo e a torta, não de empresa. Na odontologia, no Brasil, são 5 anos só da universidade, acredito que aqui também. No Brasil, medicina são 6 anos. Isso fora as especialidades que cada um de vocês já fez, como assim eu fiz. 12 anos a minha formação entre medicina, 2 residências, mestrado e doutorado. Mas para se tornar empreendedor, quanto tempo precisa? Apenas o tempo para a gente abrir a empresa nas finanças. Ou não é? Você abre a empresa na finança e virou empreendedor. Então, a mesma pessoa, o Guilherme, que sabe fazer torta, sabe fazer bolo, ele coloca a empresa. O problema que começa a acontecer aí, ele não tem nenhuma experiência na gestão, e ele precisa cuidar da gestão da empresa dele, ou ele vai terceirizar para uma pessoa não preparada. Isso começa a trazer um problema, porque tira ele do local que ele gosta e o que ele sabe fazer, que é torta e bolo. Ele tem que dedicar tempo ao que ele não gosta de fazer e não sabe, isso desestimula ele, a empresa fecha. Ou ele vai manter uma empresa durante um tempo que ele não está feliz, porque não é aquilo que ele sabe fazer. Eu costumo falar, gente, que gestão é o volante de um veículo. Se você é o gestor, você está segurando o volante, é você que diz para onde a empresa está seguindo. Mas se você não quer ser o gestor, está tudo certo. Você pode empreender e contratar um gestor. Mas você tem que entender de gestão para estar ao lado, pelo menos olhando para onde a pessoa que você contratou está girando o volante. Se ela está girando para o lado que você quer ou não quer. Então eu convido vocês a pensarem, não é aula isso aqui, é muito mais uma reflexão para saber se vocês estão preparados para o novo. César trouxe umas questões aqui de se vocês estão preparados já estão começando a pensar e se preparar para uma futura crise ou para o futuro, e faz todo sentido esse assunto, porque as coisas vêm mudando bastante nos últimos anos. Então aqui comigo, 50 milhões. Curiosidade, queria a ajuda de vocês. Quanto tempo levou para a rádio atingir 50 milhões de usuários? Quem pode me dizer? Quem pode chutar aí? Chuta um tempo assim.
50 milhões de usuários. Ninguém arrisca? 38 anos. A TV, quanto tempo? Será que foi mais, foi menos? 13 anos. E a internet, quanto tempo? 50 milhões de usuários, hein? Internet, quanto tempo? 2? 4. O Instagram, hein? O queridinho de todo mundo. Esse ganhou. 6 meses. Ó, já chutaram 6 meses. Quem dá mais aí? 1 ano. 9 meses. Joguinho Pokémon. Nossa. Os filhos, às vezes, da gente eram viciados. Quanto tempo? 22 dias. Ou seja, o que acontece é que as coisas vêm passando numa velocidade muito rápida, né? Muito, muito rápida. Eu costumo falar que a demanda que a gente recebe de problemas, de coisas do dia a dia, ela cresce de forma exponencial, enquanto a nossa capacidade de resolução desses mesmos problemas e demandas segue de forma linear. A gente hoje praticamente trabalha 24/7, se não trabalha 24/7, está ligado nos problemas 24/7. E aí, será que mesmo a gente, para ser empreendedor, o dentista, pai do César, o César, que já é de uma geração muito mais atenta, moderna, mais antenada, será que é a mesma relação? Será que a preocupação tem que ser a mesma? Será que hoje o empreendedorismo na área da odontologia é a mesma de 5, de 10, de 20 anos atrás? Durante muito tempo nos foi requisitado, e aí independe de área da medicina, de área da odontologia, nos foi requisitadas as habilidades técnicas, né? Então, para a gente ser um bom dentista, a gente tem que ter um conhecimento técnico, científico muito bom. Aqui se fala da cereja no topo do bolo, não é isso? Veja, a cereja no topo do bolo não vem primeiro do que o bolo, ou não pode vir. Então a gente não pode falar aqui de empreendedorismo, de clínica lucrativa, de alto faturamento, sem que a gente tenha uma clínica de alto conhecimento técnico-científico. Uma coisa que vocês não vão aprender conosco, e caso tenham a oportunidade de fazer parte desse grupo seleto do Clube Dr. Med, vocês não vão aprender nada de errado conosco aqui. Até porque, antes de qualquer coisa, nós somos cristãos. Nós não vamos ensinar nada de errado a vocês. Ganhar dinheiro não é errado. Errado é quando a gente ganha dinheiro enganando as pessoas, ou até mesmo quando a gente ganha e coloca o dinheiro à frente do que importa. Tá? Então, além do conhecimento técnico, óbvio, vocês têm que saber diagnóstico, tratamento, são o que a gente chamaria das hard skills, né? Então, são as habilidades técnicas. Procedimentos clínicos cirúrgicos, prescrição de medicamento, uso de tecnologias na saúde. Uso de tecnologias na saúde. Foi? O cabo. O adaptador. Esse. E aí, quando a gente fala de gestão, seja na área da medicina, da odontologia e outra área qualquer, a gente precisa estudar alguma coisa diferente. E aí muita gente começa a ir, falei, isso aqui é prurido, né? A gente começa a se coçar, porque a gente quer empreender, mas a gente não quer gerir. E nas nossas universidades, no Brasil e em Portugal, na medicina ou da odontologia, nós não aprendemos nada sobre isso. Nós não aprendemos nem sequer sobre carreira, nem médica, nem carreira odontóloga. Digo até mais, o dentista ele sai na frente do médico. O médico, muitas vezes, ele é ensinado ao médico na universidade de que ele é um profissional da saúde melhor do que o nutricionista, do que o dentista. Isso é uma pena, que algumas pessoas ainda tenham essa ideia. No mercado de trabalho, sobretudo quando se trata de empreendedorismo, o dentista ele já sai muito mais afiado para isso. Talvez em comparação com a área médica, talvez por uma remuneração proporcionalmente menor inicialmente, talvez por oportunidades mais escassas, não sei. Mas se você pegar um médico recém-formado e um dentista recém-formado, esse dentista está muito mais ligado do ponto de vista de empreendedorismo do que o médico. Mas aí a gente passa a precisar aprender, entender, nem que seja para contratar e delegar sobre gestão financeira e contábil, planejamento estratégico, gestão de pessoas e equipes. César estava falando sobre isso aqui.
Legislação e ética na saúde, e a legislação muda, a ética é a mesma, a legislação muda do Brasil para Portugal. Tecnologia e inovação da saúde, marketing, negociação e vendas e gestão de processos. Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: o sucesso é replicável. Se você quer ser um dentista de sucesso, ou se você quer ser um empreendedor de sucesso, se você mapear 10, 15, 20 pessoas de sucesso, de real sucesso, sugiro inclusive que você procure pessoas de sucesso não só financeiro. Hoje a gente escuta muito falar, e tem livros incríveis sobre isso, sobre os high performers. São pessoas que são altamente produtivas e altamente bem-sucedidas em todas as áreas da vida, e não somente na área financeira. É o cara que tem uma família incrível, é o cara que é bom para a sociedade, é o cara que tem uma família incrível, é o cara que tem uma espiritualidade muito boa, é aquele cara que se preocupa em tudo isso. O que é que a gente precisa entender, gente? Se a gente junta o que essas pessoas, 10, 15, 20 pessoas fizeram na vida e a gente copia o que elas fizeram, se a gente fizer isso, a gente vai também ter o sucesso. Quer dizer então que é só aqui alguém copiar tudo que o Mano fez na vida, tudo que o César fez na vida, que vocês vão ter o mesmo sucesso deles? Não, isso é um padrão que, se for repetido, vai levar vocês ao sucesso de vocês. Até porque, como o meu sócio Manuel Alvino costuma falar, a ideia é levar vocês de onde vocês estão hoje para o próximo nível de vocês. E o nível aqui da Ana Paula pode não ser o mesmo nível do Guilherme. Nem onde estão, nem para onde querem ir. Opa! Isso ninguém avisou. Espero que seja e tem que ser, tá? Tem que ser, tá? Se não é divórcio agora. E tá errado, né? Quando se trata de família, o plano B é fazer o plano A dar certo, tá? Não esquece disso. Não tem plano B. Tem, é fazer o plano A dar certo. Tá? Então a gente tem que pensar um pouco diferente em relação a isso. Dá pra gente se espelhar nas pessoas, obviamente, mas entendendo que o sucesso é replicável. E quando a gente tem aí o Clube Dr. Med, o Clube Dr. Odonto, eu tenho o prazer de ser o presidente do Clube Dr. Med, nós temos processos a serem seguidos. Eu e meus sócios, o Alexandre Cunha, que não está aqui, outro médico, e o Mano, nós mapeamos nas nossas empresas o que é que fizemos em mais de 20 anos e nos levaram aos sucessos que nós temos hoje, e fizemos ali uma metodologia. Então, no Clube Dr. Med, nós temos a nossa metodologia para ser replicada com os nossos membros, com os nossos sócios, assim como no Clube Dr. Odonto, existe a metodologia a ser replicada também, tá? Bom, e aí agora, falando de novidades, a gente tem um novo amigo, né? Esse aí é um grande amigo nosso, que ajuda, um grande aliado da odontologia, na medicina. Inteligência artificial não é futuro, é realidade, tá? E aí, a nível de curiosidade, sabe quanto tempo o ChatGPT, falando daquela história dos 50 milhões, sabe quanto tempo? Primeiro eu vou dizer, o ChatGPT teve 5 milhões de usuários em menos de 45 minutos do lançamento. Sabe quanto atingiu 50 milhões de usuários? Em 12 dias. Tá? Então a velocidade continua avançando bastante. Então veja, se está tudo mudando muito rápido, vocês não achem que vocês vão agora serem empreendedores de sucesso na área da odontologia fazendo tudo que lá o pai do César fazia. E talvez, se for copiar o que o César copiou, a primeira linha foi em 2011, o César de 2011, o pensamento, a mentalidade empresarial do César de 2011, eu tenho certeza absoluta que não é a mesma do César de 2025. Não pode parar aí, tá? Bom, hoje a gente precisa pensar um pouquinho fora do quadrado. Não dá para pensar em empreendedorismo somente com aquelas hard skills. Hoje a gente fala muito das soft skills. Hoje eu preciso entender sobre inteligência emocional. Para quem não sabe, inteligência emocional nada mais é do que usar a emoção correta, na hora correta, mas na intensidade correta. Sabe, raiva. O Dr. César está aqui no dia a dia do trabalho dele, ele teve raiva de um colaborador, raiva de alguma coisa. Isso é errado? Não. Se a raiva era correta para aquele momento, tudo certo. Depende da intensidade. Quando ele leu aí o relatório dos colaboradores, ele teve raiva pelo que ele falou aí.
Mas se ele usasse a intensidade errada, ele tinha demitido todo mundo. E deve ter passado pela cabeça dele, porque eu conheço. Mas ele usou a intensidade correta de absorver e esperar um pouquinho. Comunicação assertiva e empática é muito importante, gente. Quero que vocês entendam que a ideia dos nossos clubes é transformar vidas de vocês e dos pacientes de vocês através dos negócios de vocês. Senão não faz sentido. Dinheiro pelo dinheiro não faz sentido. Se a gente não tiver um propósito claro de vida, não faz sentido ganhar esse dinheiro todo. Ok? Gestão do tempo é muito importante. Eu não estou falando de gestão do tempo só, gestão do tempo da nossa clínica, do atendimento. Eu não estou falando de gestão do nosso tempo. E também, obviamente, um branding pessoal e o marketing, que vocês sabem que vem mudando bastante, né? Vocês sabiam quando se trata de inteligência emocional? Olha que dados importantes que eu tinha levantado aí. 9 em cada 10 profissionais que são contratados pelo perfil técnico, ou seja, pela parte cognitiva, o cara é muito competente, 9 a cada 10 são demitidos pelo perfil comportamental. Por um lado emocional. A revista Você S.A., uma revista famosa do Grupo Abril no Brasil, uma pesquisa revelou aí que 87% das demissões são por problemas comportamentais. Ou seja, o Mano conta uma história que uma vez em uma mentoria, ele conversando com um dentista, isso foi do Clube Odonto, ele comentou assim, um mentorado, um dentista, dono de clínica, comentou, não, porque essa funcionária é uma anta. Primeiro que não se refere assim a ninguém, seja funcionária sua ou não. Mas aí a pergunta que não quer calar, quem foi a anta que contratou a anta? Porque se você acha que ela é uma anta, ou você contratou errado, ou você não treinou adequadamente, ou você colocou ela no lugar errado. Isso aqui, gente, significa que a gente tem contratado errado, tem acolhido errado os nossos colaboradores, tá? Atrás de sucesso, empresários são alvo fácil da síndrome de burnout. Isso é muito frequente, tá? Estou dizendo alguma coisa errada, Manuel Vino? Não. Veja, burnout a gente acha que é assim, né? Ah, eu tive um burnout. No Brasil, minha mãe chamava de outro nome, daqui a pouco eu vou lembrar. Estafa. Tive uma estafa mental. E aí era assim, parece que a estafa ou um burnout é aquela pessoa que ficou estatalado na cama e não conseguiu trabalhar. É não, gente. Se você às vezes está tão sobrecarregado, sua memória já não é mais a mesma, você já não consegue dar conta das coisas, você passou a procrastinar um pouco mais, pode ser algum grau de burnout. Isso tem acompanhado de forma muito próxima os empresários e os empreendedores. No estudo da Endeavor, 94% dos empreendedores já sofreram com alguma doença mental, no mínimo ansiedade. No mínimo ansiedade. E às vezes a gente acha que a ansiedade é aquela, só é ansiedade se eu tiver que tomar remédio. Não, a gente está falando de uma crise de ansiedade maior, ok? Nesse mundo de uma nova realidade, de um entendimento de que o empreendedorismo não é somente através não pode ser hoje em dia somente através das habilidades técnicas, nós precisamos entender de pessoas, até porque as empresas, elas são feitas por pessoas, para pessoas. Ainda não tem, não que eu saiba, um robô atendendo numa cadeira de dentista, muito menos dentista atendendo um robô. Então, a gente tem que entender de gente. Muitas vezes, quando a gente está atendendo o paciente, ou a gente faz uma clínica linda, maravilhosa, a clínica é incrível. Às vezes a gente faz um atendimento, monta uma estrutura, quer fazer um atendimento de acordo com o que a gente quer, o que a gente gosta. Você imagina que alguém de vocês vai à minha casa, aí eu gosto de tomar um vinho X, uma uva X, eu vou servir o que eu gosto. Mas será que o meu convidado gosta daquele vinho? Se eu quero te agradar, eu vou servir o que você gosta, não o que eu gosto. Então, entender de perfil comportamental é muito importante, gente. Importante para contratar, importante para atender o seu paciente. Vocês sabiam que alguém aqui não sabe mínimo sobre perfil comportamental? Nunca ouviu falar sobre esses 4 perfis, sobre o dominante, o influente, sobre o estável, o conforme? Alguém aqui é a primeira vez que está ouvindo falar sobre isso? Coisa boa. Pensar o seguinte, vocês sabiam hoje que é possível a gente mapear através de uma mensagem de WhatsApp qual é o perfil comportamental? A forma
que o paciente entre em contato pela primeira vez com a equipe de vocês, a gente já consegue mapear o provável perfil comportamental. Claro que a gente tem mais de um perfil, a gente pode ter um perfil dominante, um perfil mais alto, 2 mais altos ou 3 mais altos, mas isso é importante para que a gente responda na mesma língua, para que a gente tenha empatia com esse paciente. Então a gente tem esses perfis comportamentais, a gente tem o perfil mais dominante, que é do executor, o comunicador, que é o influente, o estável, aquela pessoa sempre mais planejadora, e o conforme, aquela pessoa sempre muito analítica, regida, gosta de seguir as regras, adora uma pontuação, um cara um pouco mais chato. A gente sabe que o dominante e o influente, eles são muito mais emocionais. Na verdade, o influente e o estável, eles são emocionais. A gente sabe que o dominante e o conforme, eles são mais racionais. Tudo isso é importante hoje na gestão de vocês. Para saber quem é o cliente, para saber contratar, para liderar de forma adequada. Dentro ainda dessa ideia de exercer uma dominância empática, cada um desses perfis comportamentais trazem informações muito ricas para a gente. Quando eu escutei isso pela primeira vez, alguns anos atrás, eu achei legalzinho, achei bonito, achei interessante. Naquele momento serviu para eu tentar entender o perfil da minha mulher, né? Foi bom. E são completamente diferentes. Eu sou influente e dominante, ela é estável, conforme, e de verdade, entender isso salva até casamento. Tá? Então, entender que um paciente dominante, por exemplo, na hora de contratar, um paciente não, uma pessoa dominante, na hora de contratar, qual é o valor que ele pode entregar para a empresa? É comando, iniciativa. E se for um cliente, é um cara de uma tomada de decisão rápida, né? Racional. Se eu contratar para a minha clínica alguém de um perfil influente, essa pessoa vai ser muito boa na criatividade, na negociação, talvez uma pessoa muito boa para o perfil comercial. Tá? Tomada de decisão rápida, emocional, isso na hora de uma venda, gente, porque não é feio falar de venda na medicina, na odontologia. Isso é importante para o teu time de venda, o teu time comercial, saber como abordar o seu paciente na hora de venda. Aquele perfil mais estável, né? Aquela pessoa mais desconfiada, já falei que a minha mulher é desconfiada, mais calma, não gosta de confusão. Valor para a empresa, alguém de planejamento, cooperação, tomada de decisão emocional e demorada. Você quer vender para um estável? Diga-lhe assim, pode ser no seu tempo a sua escolha. Isso é importante. A gente fica brincando aqui, mas isso é importante. Se você pressiona um estável, ele não compra, ele não fecha. Então o comercial precisa entender que é aquele estável, agora não pode deixar solto, porque esse cara também não volta. Olhe, Guilherme, você precisa de quanto tempo? Pode ser, posso te dar um dia para você pensar? Posso te ligar amanhã às 18 horas? Ele se sente acolhido para isso. Poxa, eu posso ter esse direito de decisão. Quando a gente fala de um paciente conforme ou de um perfil conforme de contratação, estamos falando para a empresa de alguém de qualidade, de atenção aos detalhes. Você imagina alguém que vai trabalhar com planilha, alguém do teu financeiro. Mas você imagina um conforme fechando venda? Não é fácil. Ele não vai ter um poder de influência, ele não vai ter um poder de dominância em relação àquela venda, àquele paciente. O que é que vocês veem aí nessa imagem aí? Alguém vê alguma outra coisa aí? O líder. Eu vejo uma empresa aí, vocês não veem não? Uma série de colaboradores trabalhando em conjunto, cada um fazendo a sua parte e o resultado sendo muito bem entregue. Um líder esse que está direcionando o que deve ser feito e ele é o que menos aparece. E ainda o gestor, o dono, que nem aí ele se encontra. Ele é o cara que não precisa estar aí. Ah, sabe, mas o líder não pode ser o gestor? Claro que sim. Mas isso para mim é uma empresa. Da mesma forma que a gente precisa entender que quando se fala de liderança, gente,
Liderar não é somente exigir. Quando a gente olha um relógio desse, o sucesso está sendo mostrado, que é o horário, a hora que a gente está olhando. Mas vocês já pararam para pensar que cada ponteiro desse trabalha numa velocidade diferente? Os segundos ele trabalha mais rápido, os minutos, o ponteiro dos minutos mais lento do que os segundos e o ponteiro da hora mais lento do que todo mundo. Quem está errado? Ninguém, cada um está fazendo o seu papel. O papel do líder é entender o tempo e a velocidade de cada um. Obviamente, se cada um está no seu local correto. Hoje a gente entende que a necessidade dessa liderança inspiradora, colaborativa e não aquela impositora somente. Tá? Um verdadeiro líder hoje, ele precisa ser um cara tranquilo, ser um cara acessível, não ser o cara que queira estar aparecendo. Quanto mais o líder aparece, menos resultado essa empresa tem. A gente chama de um líder ou gestor ou líder bombeiro, que só aparece para apagar o fogo. Quando não acontece daquele líder que coloca fogo para ele mesmo apagar. Tá? Um líder hoje precisa ser quieto, reservado, apresentar uma humildade genuína, um cara que tenha total determinação profissional, ele sabe exatamente o que precisa ser feito, ele não abre mão da cultura da empresa e não admite que nenhum colaborador cause algum ferimento à cultura da empresa. A coordenação precisa ser através da inspiração. Gente, o time trabalha pelo líder. O time não quer decepcionar o líder. E ele tem que ter uma fé total de que todos vencerão, que o resultado vai vir, mesmo passando pelos desertos, mesmo que seja somente no final. A gente aprende sobre os níveis de liderança do Jim Collins. Então existem 5 níveis de liderança, eu não ia colocar todos aqui porque nós temos um tempo curto, mas o ideal é que você seja um líder nível 5. O líder nível 5 é aquele que tem todas as boas características dos níveis anteriores, muitas dessas que eu coloquei aqui, mas é aquele líder que também, além de entregar muito para a empresa, de ser inspirador, é aquele líder que cria novos líderes, aquele líder que ele está pensando numa sucessão na liderança dele. Gestão de tempo. Falei aqui que a gestão de tempo é muitas vezes para a gente, né? Tem gente que acha que ser um bom gestor, um bom líder, um bom empresário é estar sempre ocupado, né? Será que é isso mesmo? Produtividade não tem relação com estar muito ocupado ou pouco ocupado. Tá? Importante a gente ter um tempo para o nosso autocuidado. Nós somos exemplos. Nós somos exemplo para os nossos colaboradores. Então, uma empresa que o colaborador é estimulado o líder e o colaborador é estimulado a ter um tempo de autocuidado, aumenta a performance da empresa. Colaborador que tem mais tempo para a sua família tem mais saúde emocional, consequentemente mais resultado, menos ausência do trabalho. Quem é estimulado a ter um tempo de Deus, espiritualidade em dia, e eu não estou falando de ir para a igreja, tá, gente? Eu estou falando de ter a sua relação com Deus, decisões mais éticas, legado com a sua empresa. Importante demais a questão do marketing que vem mudando. Antigamente a gente botava propaganda em outdoor, colocava propaganda em revista. Existia muito ali a propaganda offline, né, porta a porta, representante. Ainda existe isso, sobretudo quando você trabalha com um público um pouco que não é classe A, classe B, classe C, ainda aceita muito essa propaganda, esse marketing offline. Né? Mano defende muito uma expressão que ele fala que o correto hoje é a gente fazer o marketing offline, que são as duas coisas. Né? Hoje cada um de vocês sabe disso, gente. Instagram é um saco, também acho, tá? Instagram é um saco, rouba nosso tempo, acaba casamento, acaba família, porque rede social, telefone, a gente é tudo viciado nisso. Recomendo para todos, não tem nada a ver com essa palestra aqui, ler um livro chamado Nação Dopamina, ou Dopamine Nation.
É um livro que mostra para a gente o porquê desse vício. Porque nós estamos ali viciados nesse neurotransmissor que nos dá um prazer e relaxamento. Mas a gente sabe que isso é ferramenta de trabalho. Agora, qual é o problema com rede social hoje? É que a gente perde tempo vendo a vida dos outros. Faz o seguinte, dia de domingo aparece no telefone lá o tempo que a gente passou durante a semana usando o Instagram. Não é isso? Ou é o Instagram? É o Instagram mesmo. Aparece. 4 horas por semana. Imagina se você tivesse tirado essas 4 horas para produzir conteúdo. Tem uma regra que a gente fala da rede social, que quem não está vendendo está comprando. Se você não está usando a rede social para vender, ou se vender, ou vender o seu negócio, você está comprando de alguém. Ou no mínimo está somente ali, sendo bode expiatório e vendendo suas informações para tio Mark. Tá? Branding pessoal é muito importante. Hoje a gente fala muito sobre os arquétipos, né? Como a gente quer ser visto. Não dá para você querer trabalhar, sobretudo com um público diferenciado, mal vestido. Não dá para você não aparentar saúde. Se eu defendo que o meu paciente, na hora de uma consulta, eu questiono sobre a saúde oral dele, porque faz parte da saúde, a saúde corporal, mental e espiritual de vocês faz parte também do que vocês entregam ao paciente. Vocês não precisam estar somente ali com os dentes legais, não. Bonitos, clarinhos, né? Vocês têm que estar saudáveis, aparentando saúde. Então, como a gente se apresenta hoje para o nosso paciente? Isso vende. Vende mais, vende menos. E como a gente quer ser enxergado? Os arquétipos que existem em vários livros, os arquétipos a gente poderia resumir em 12 arquétipos. Se eu quero me conectar com um público high ticket, eu tenho que ter um arquétipo governante, ou senão um arquétipo amante. São arquétipos, a forma que as pessoas nos enxergam. Isso é muito importante. Perder esse medo, né? A gente está aqui falando, aí veio o colega ali com a câmera quase que... E aí se você... Há um tempo atrás isso me deixaria um pouco inibido. Hoje não dá mais, a gente está cercado de câmera em tudo que é lugar, então não tem que estar inibido. Hoje a gente tem que estar olhando para a câmera, fazendo conteúdo, e a gente sabe que não necessariamente tem que ter uma câmera dessa super tecnológica para fazer, qualquer telefone, qualquer telemóvel nosso faz um conteúdo legal. E é isso, gente. Para finalizar esse questionamento que eu queria trazer para vocês, se vocês estão preparados ou não para o que está acontecendo, eu não diria nem pelo que há de vir, pelo que está acontecendo. Eu queria deixar essas frases com vocês. Primeiro, que não existe empresa forte com colaborador fraco. Cuidem das pessoas, das empresas e de vocês. Cuidem, as pessoas precisam trabalhar felizes. Felizes financeiramente e emocionalmente. As pessoas precisam ter metas, elas precisam se sentir inspiradas e elas precisam entender que vocês, líderes e gestores, que o esforço dela vale para vocês. Tá? Formação importante do Daniel Goleman, considerado o pai da inteligência emocional. Cada 1%, veja que coisa séria, cada 1% de melhoria do clima organizacional corresponde de 2 a 4% de aumento na receita ou produtividade. Isso é muito sério, gente. Não dá para a gente fazer mais uma liderança, uma gestão com chicote na mão. E sem se preocupar se as colaboradoras se dão bem, se os colaboradores se dão bem, como é que está esse clima organizacional. Tá? Terceira frase que eu coloquei essa daqui, até copiei, não foi? Ficaram terceira não, estão iguais. É tão importante que eu coloquei 2 vezes. Essa frase mexeu comigo quando eu escutei em um curso, um tempo atrás que eu fiz, um treinamento de gestão. A sua inconsistência fora da empresa constrói a inconsistência dentro da empresa. Mas vocês moram numa casa desorganizada, bagunçada, vocês não se vestem bem, vocês são procrastinadores, vocês não cumprem aquilo dentro de casa que precisam na família, os acordos com a esposa, com a família. Acham que vão fazer isso na empresa? Por quê? Se a empresa é uma extensão da vida de vocês. Tem uma frase que a gente diz que é treine até se tornar. Esqueci teu nome. Eu estou meio cego. Janaína. A Janaína faz assim, no dia que eu tiver as mesmas 5 clínicas do Dr. César, aí eu vou chegar no horário.
aí eu vou cuidar da minha saúde, e aí eu não vou deixar atrasar nada. E aí... Será mesmo que ela vai chegar onde o César chegou sem fazer o que ele já fez ou sem fazer o que ela precisa fazer? Então a gente já tem que atuar hoje como se a gente já fosse. Ah, mas eu quero ter uma clínica de sucesso. Tem gente aqui que ainda não empreende. Eu quero ter uma clínica de sucesso. Se comporte como se você já tivesse. De todos os aspectos. Se apresente como se você já tivesse. Pense como se você já tivesse. Cumpra as suas tarefas como se você já tivesse. Então isso foi uma frase que mexeu muito comigo. E talvez essa frase sirva para algum de vocês aqui. Esse era o conteúdo que eu tinha trazido para a gente conversar. Eu queria só que vocês pensassem um pouco nisso. No meu entendimento, enquanto profissional de saúde, enquanto gestor, eu acho que não é somente pensar em gestão, 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 gestão. Isso é importantíssimo. Isso é o bolo. Mas hoje, o diferencial é a cereja no topo do bolo. Fazer a parte técnica bem feita, tem muita gente fazendo. Mas a gente precisa ter, como diz um grande amigo meu, tem que ter o para que isso. Se a gente não tiver, a clínica não enche. Não é não, César? Não adianta só ter uma clínica bonita. Porque para fazer uma clínica bonita igual a Aline é só ter o dinheiro, pegar financiamento. Mas o que é que tem ali dentro? O que é que acontece ali dentro? Qual é a técnica, mas também qual é a transformação que os pacientes sofrem ali dentro? E transformação de vida. É isso, gente. Obrigado.